Olá, professores, gestores. Estamos aqui para mais uma TPC da Diretoria de Ensino, com o intuito de poder ajudá-los, apoiá-los no processo formativo. Neste encontro, trataremos dois temas, leitura e produção de texto. A nossa intenção é dar um embasamento teórico, prático, sugestões de atividades para vocês poderem estar trabalhando com os alunos. Os objetivos do encontro formativo estão pautados em revisitar os direitos de aprendizagem, levando em consideração a leitura como um dos eixos necessários para o desenvolvimento da fluência leitora dos alunos, refletir sobre as dificuldades e possibilidades de leitura na escola, discutir a importância de se realizar um procedimento de leitor com o propósito de se apropriar dos comportamentos de escritores relacionados à escrita e à produção de texto. E o último objetivo, apresentar boas situações de aprendizagem. Para que os nossos objetivos sejam alcançados, vamos dar fundamentação teórica, teremos momentos de reflexão, tematização da prática em sala de aula e também faremos sugestões de boas situações de aprendizagem. Para cumprirmos com os nossos propósitos para essa formação, então nós teremos aqui algumas questões para refletirmos, né? Quais os discursos recorrentes sobre a importância da leitura? Agora é o momento de se pensar, para que serve a leitura? É possível ler na escola? Aqui nós temos uma resposta até que automática, né? Claro que é possível ler. Agora vem a pergunta para vocês, com qual intencionalidade? Quais são os propósitos dessa leitura na escola? Como acontece a leitura e com que frequência? Há momentos que faz parte dessa rotina, a gente tem que pensar, na minha rotina semanal, em qual momento eu estabeleço como uma atividade ali importante? O que justifica o investimento na aprendizagem dos alunos em relação à leitura? Se formos buscar justificativas, temos muitas, né? Porque a leitura ela vem para quê? Desenvolver habilidades de comunicação, ampliar vocabulário, incentivar o pensamento lógico, explorar, decifrar os sentimentos que o cercam, se transportar para o desconhecido e também aprimorar a capacidade interpretativa. Antes de lermos esses dois excertos sobre leitura, vamos revisitar uma informação no material do Ler e Escrever. Lá está posto assim: desde 2007, com o surgimento da implantação do programa Ler e Escrever, foi retomado as funções básicas da escola, propiciar a aprendizagem da leitura e da escrita em seu sentido mais amplo. Ler não apenas o que está escrito, mas compreender o mundo à sua volta e escrever com coerência, comunicando-se com clareza. Na tradição escolar, o aprendizado da decifração foi durante muito tempo definido como conteúdo de leitura. Emitir sons para cada uma das letras era uma situação vista como ilustrativa da aprendizagem da leitura. Hoje sabemos que não basta ler um texto em voz alta para compreender seu sentido, e que a decifração é apenas uma das muitas competências envolvidas na leitura. Ler é, acima de tudo, atribuir significado. Além disso, se queremos formar leitores plenos, usuários competentes da leitura e da escrita em diferentes esferas e participantes da cultura da escrita, não podemos considerar alfabetizado quem sabe apenas o suficiente para assinar um nome e tomar um ônibus. Não estamos falando de uma tarefa simples. Ela implica a redefinição dos conteúdos de leitura e de escrita,
trata-se não mais de ensinar a língua como regras, partes isoladas, mas de incorporar as ações que envolvem textos e ocorrem no cotidiano. Então nós temos que pensar assim, no propósito da leitura. Quais são? Eu leio para quê? Eu leio para obter informação, eu leio para localizar endereços, telefones, preparar uma receita, saber notícias de pessoas queridas e também tomar decisões para pagar contas, fazer compras, olha a lista aí de produtos, viver situações de diversão e de emoção. Então nós temos que pensar assim, olha o ato de ler e escrever, que eu acabei de falar para vocês, está relacionado à leitura. Vamos falar um pouquinho da escrita, que também tem diferentes intenções, né? Para nos comunicarmos com distintos interlocutores, dar notícias, fazer solicitação ou reclamação, não esquecer do que é preciso comprar, prestar contas do trabalho feito, anotar um recado e assim por diante. Tais ações podem e devem ser aprendidas para que se traduzam em comportamentos de leitor e de escritor, trazendo para dentro da escola a escrita que acontece lá fora dela, se aproximando ao máximo da versão social. Então aqui fica bem claro, né, da importância da leitura e da escrita também. Dentro do material do Ler e Escrever existe um quadro, e neste quadro dá como sugestão em que momentos na semana as atividades de leitura precisam acontecer. Tá? Agora nós vamos falar dois excertos, um de Délia Lerner e outro de Paulo Freire. Délia Lerner diz: na escola, a leitura é antes de mais nada um objeto de ensino, para que também se transforme no objeto de aprendizagem. É necessário que tenha sentido do ponto de vista do aluno, o que significa, entre outras coisas, que deve cumprir uma função para a realização de um propósito que ele conhece e valoriza, para que a leitura, como objeto de ensino, não se afaste demasiado da prática social que se quer comunicar. É imprescindível representar ou reapresentar na escola os diversos usos que ela tem na vida social. Então isso tem que fazer sentido para o aluno. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que o posterior da leitura desta não pode prescindir da continuidade da leitura daquele. A palavra que eu digo sai do mundo que eu estou lendo, mas a palavra que sai do mundo que eu estou lendo vai além dele. Se for capaz de escrever, minha palavra estarei, de certa forma, transformando o mundo. O ato de ler o mundo implica uma leitura dentro e fora de mim, implica na relação que eu tenho com esse mundo. Paulo Freire. Agora, vamos à leitura de algumas curiosidades. Você sabia que no processo de alfabetização a leitura vem antes da escrita? Que há necessidade em trabalhar situações pontuais com textos de memória para que o aluno reconheça a formação da palavra, estabelecendo o ajuste do falado ao escrito? Que cópias de listas de palavras e textos não contribuem para o processo de alfabetização se não houver interação? Após essa curiosidade, vamos falar um pouquinho da fluência leitora. Vamos retomar aquilo que talvez seja de conhecimento de muitos. No dia 30/6, nós fizemos formações na diretoria de ensino e essas formações foram replicadas nas escolas, tá? Falando um pouquinho sobre a fluência leitora. No sistema CAED foi colocada uma avaliação lá para ser posta, os alunos fizeram áudios, né, a leitura deles, para a gente poder atribuir um perfil. E essa avaliação diagnóstica ela tinha 3 perfis: o pré-leitor,
que diz respeito àqueles alunos que não se dispõem da condição mínima de realizar uma leitura oral. Temos o leitor iniciante, que lê palavras e pequenas sequências textuais, porém o fazem de forma pausada. E o que nós esperamos, que é o leitor fluente, que são alunos que já venceram os desafios relacionados à decodificação das palavras e leem de modo mais automático. Para que isso aconteça, nós devemos propor várias situações de aprendizagens, como falado anteriormente. Tem que fazer parte da minha rotina, porque as capacidades de leitura elas têm que serem desenvolvidas pensando na agilidade, precisão e uma expressão adequada. Quando o aluno começa a atribuir significado ao que ele está lendo, ele valoriza e consegue ter compreensão. Retomamos a avaliação diagnóstica, os perfis. Determinado esses perfis, fiz um mapeamento. Então eu tenho alunos em situações de pré-leitura. Qual trabalho precisa ser realizado com ele? Uma situação de um pré-leitor são aqueles alunos que não se alfabetizaram, certo? Então ele não reconhece letras, palavras. E para isso eu preciso trabalhar o quê? Textos conhecidos, textos de memórias, poemas, parlendas, trava-língua, fazendo o quê? O ajuste do falado ao escrito. Eu preciso também proporcionar momentos de leitura em voz alta pelo professor, que é um modelo mais experiente. Diante disso, o aluno já vai aprendendo a como ser feito. Eu estou como modelo dessa situação. Também posso proporcionar situações com leitura por ordenação de partes de texto. Quando ele já começa a reconhecer algumas letras, eu já coloco uma ordenação de partes de texto, para ele entender que as palavras não são somente isoladas. Estando o aluno na condição de leitor iniciante, qual trabalho precisa ser realizado? Leitura em voz alta pelo professor, considerando o leitor mais experiente. Por meio dessa leitura, os estudantes conseguem observar os procedimentos que eles também precisam seguir. Leitura em voz alta pelos estudantes em situações que façam sentido, como ler discurso em cerimônia, de encerramento do ano letivo, de comemoração, ler textos em saraus literários, ler textos variados em voz alta, anúncio em supermercado, produtos e promoções, entre outras. Olha só, estou proporcionando nessa segunda parte algo que é significativo para ele. Ele vê muito fora da escola. Gravar a leitura do estudante e posteriormente reproduzir a gravação para que o estudante avalie o seu desempenho. Aqui nós estamos falando de um momento de autorregulação. Se ele achar que não ficou legal, ele faz novamente. Leitura por ordenação de partes de texto, com textos que os alunos conhecem, mas não sabem decor, para os estudantes com uma proficiência maior do que os estudantes de pré-leitor citados no caso anterior, ou quando a atividade será realizada de maneira colaborativa, um com o outro, ok? E o terceiro perfil é o leitor fluente, no qual o trabalho precisa ser realizado com leitura compartilhada, também chamada por leitura colaborativa, de textos de diferentes gêneros. Leitura por ordenação de partes de texto com textos desconhecidos, para que os alunos já compreendam o sistema e possuem uma proficiência relativa na leitura. A atividade possibilita a tematização de articuladores que estabelecem as relações de coesão e coerência entre os trechos. Também preciso proporcionar situações significativas de uso da leitura, sarau, telejornal, apresentações especiais, dramatizações. Gravar a leitura do estudante e posteriormente reproduzir a gravação para que os estudantes reflitam sobre os aspectos da leitura de si e do outro. Retomando então um pouquinho do desenvolvimento da fluência leitura.
as demandas práticas a partir de contextos significativos. Necessita que seja incorporada a atividade de leitura de textos variados à rotina de trabalho da turma. Nos anos iniciais nós temos a leitura inicial, a leitura compartilhada, leitura de escolha pessoal, que isso já acontece, né, quando a gente fala aí do momento que o professor proporciona. Materiais e tempo para sua exploração. Olha a sala de leitura ou biblioteca, por meio de livros disponibilizados na sala de aula. Tem professor que tem dentro da sala de aula o cantinho da leitura. Situações contextualizadas que façam uso da leitura, ler e cantar uma cantiga, organizar um sarau, um telejornal, gravação com fim específico. Exige um modelo de leitura. Para o desenvolvimento disso exige. E esse professor ele pode ser de qualquer área. Criar desafios que permitam explorar ficção ou realidade. Vamos ver o que ele gosta mais, vamos comparar diferentes gêneros. Valorizar cada avanço do estudante. Precisa de engajamento de todos na escola. Então, o que nós estamos falando é estabelecer uma cultura de leitores dentro da escola, para que lá fora isso também aconteça, ok? Dando continuidade à nossa formação, nós vamos tratar agora com uma tematização da prática. Então nós temos o vídeo de uma professora que está com uma turma do 2º ano. Vai ser uma aula de jornal, onde eles farão a leitura da notícia e eles têm ali que criar um título, um novo título para aquela notícia. Independente de ano, como foi colocado aqui 2º ano, essa atividade ela pode ser proporcionada para qualquer ano, tá? Posso ter diferentes intencionalidades, objetivos, mas ela pode. Pensando na situação em que o nosso estudante se encontra, o trabalho com o jornal ele é bem significativo, tá? E pode ser que muitos deles nunca nem tenham manuseado um jornal, ok? Então vamos pensar na proposta, como eu disse agora há pouco, independente do ano. Colocaremos aqui para vocês algumas questões norteadoras, não só observar. É importante que a gente observe e faça algumas anotações do que a gente acredita que tenha sido bacana para aquele momento e alguns pontos que poderia ser diferente com a turma que vocês têm, ok? Então as questões são: o que foi proporcionado aos alunos e com qual intenção? Qual instrumento, procedimento a professora utilizou para a prática? Quem participou da atividade? Os objetivos foram alcançados? Qual foi o envolvimento dos alunos e como poderia ter sido avaliados? Ok? Bom, pessoal, hoje vocês já estão com o Joca, número 86, vocês podem abrir na página 9, aí tem aí em algum lugar no caderno onde está social, que tem a cor verde, tem uma reportagem chamada Noivos pedem ração de presente, acharam? Sim! Tá, quando eu leio isso, noivos pedem ração de presente, quais são as ideias que me vêm na cabeça? Gi? Que os noivos que ainda irão se casar, em vez deles pedir presente de cômodo, assim, essas coisas, eles pediram ração. Tá, fala, Lucas. Eles, em vez de pedir coisa para fazer a casa deles, pediram ração para dar para o... E da onde vocês tiram essa ideia de que em vez de eles pedirem roupas, objetos, móveis, eles pedem ração? Por que vocês acham que eles têm que pedir alguma coisa? Fala. Querem ração para os cães e os gatos não morrerem de fome. Então o Davi já acha que eles querem pedir ração para ajudar os cães e os gatos de algum lugar. Fala, Flor.
Eles fizeram acho 2 animais. Olha, tudo isso que nós estamos falando são ideias, são hipóteses que nós vamos levantando de acordo com o que nós lemos. Então, esse título nos dá essas informações. Agora, para comprovar se isso é verdade ou não, o que eu tenho que fazer? Ler. Tá, mas antes de ler, eu gostaria que vocês observassem que aí tem uma imagem. Vocês estão vendo? Os cachorros, a noiva com o cachorro, A o cachorro e as ações mostrando embaixo. Sim, nós estamos deduzindo que, sem eu ler antes, que essa imagem que tem um moço e uma moça, um homem e uma mulher segurando cães, sejam os noivos, e a ração aqui embaixo seja o presente que eles querem. É isso? Eu estou entendendo certo? É desse jeito que vocês estão me explicando? Então agora, qual é o nosso terceiro passo? Ler. Tudo bem. Então eu vou lendo e vocês vão acompanhando aí, tudo bem? Sim. Então vamos lá. Um casal resolveu inovar na hora de fazer a lista de presentes para o casamento. Em vez de móveis e objetos para a casa, os noivos pediram que os convidados dessem ração de cachorro. Muito bem. Aqui nós lemos já o texto. O texto, o título e a imagem conversam? Sim. Só que no título eu posso dar todas as informações de uma vez só? Não. O que seria interessante a gente colocar? Uma curiosidade. Uma curiosidade. Por que curiosidade? Para o leitor ter a vontade de ler. Então vamos fazer de conta agora que todos aqui estão dentro de uma sala, assim, de uma redação lá do jornal, e vocês são os jornalistas, lá são os editores, e vocês receberam esse texto, mas sem título. Então, em dupla, vocês vão conversar entre vocês e vão fazer um título para esse texto. Não pode ser o mesmo, tudo bem? Crianças, aqui ó, a Giovana e o Lucas colocaram: noivos fazem lista de ração de casamento para doar à ONG. Muito bem, cada dupla fez um título que representa algumas informações que nós lemos no texto. Vocês viram que o texto tem que trazer elementos, e nesse título também é importante trazer curiosidade, é preciso fazer com que quem leia tenha vontade, curiosidade, interesse em querer ler o restante do texto.
Agora nós vamos para a socialização das ideias, diante das anotações que vocês fizeram aí. Aspectos positivos e aspectos que merecem atenção. Numa tematização da prática, é legal porque a gente consegue observar como a professora fez, que eu poderia fazer também, e o que eu já faço, que eu poderia modificar, tá? Acrescentar, fazer diferente, porque a minha turma é diferente da turma dela. O que nós conseguimos perceber aí durante o vídeo, né, é que houve um combinado. A professora menciona os passos. E outra coisa, os alunos têm uma questão de respeito aí, participação individual bem bacana, né? Então isso daí também tem que ficar bem, tem que ser uma estratégia posta, ok? A atividade proporcionada foi uma atividade compartilhada. Vocês observaram que eles tinham um instrumento e ela também? A cada pergunta feita por ela, eles buscavam aonde estava a notícia, em qual caderno, em qual página, e eles foram corretamente? A organização dos alunos, eles estavam em duplas, mas eu acredito que em roda ficaria bem melhor, eles ficariam visualmente melhor e não escondidos um atrás do outro, né? Essa é só uma ideia. Como eu falei para vocês, o jornal na íntegra para todos e não foi só aquela parte que ia ser trabalhada. Então supõe-se que quando ela falou da composição do jornal, das partes que ele possui, os alunos já tiveram um contato anterior. A comanda da professora para a busca da informação solicitada foi bacana, né? A página que seria lido. A contextualização da notícia através do título. Ela falou várias vezes do que se tratava quando ela fez o levantamento de hipóteses. E posteriormente ela tratou a imagem. Primeiro ela foi na escrita, depois na imagem. Ela realizou boas perguntas na condução da atividade. Isso daí é para nós observarmos que eu não posso pegar um material qualquer e levar para a sala para um trabalho. Hoje eu quero trabalhar diferente. Vou pegar esses livros. Ou a escola tem um combinado aí com algum lugar e recebe alguns jornais. Vou trabalhar com os jornais. É uma ótima proposta. Só que se não houver ali um planejamento, eu não consigo realizar boas perguntas. Só se for já um trabalho que eu já venho desenvolvendo, né? Ela proporcionou um momento dos alunos argumentarem sobre as ideias. Por se tratar de um segundo ano, pode ser que num primeiro momento essa argumentação deles seja bem simples, empobrecidas, né? Vamos dizer assim. Mas nos próximos momentos, né, as próximas situações, pode ser que eles falem mais. Aqui eu estaria desenvolvendo o que? A oralidade e pontuando ela em cima de uma escrita, né? Foi feita a leitura da notícia, relacionando as informações levantadas inicialmente. Então eu fiz o levantamento, agora eu vou fazer o que? A checagem. Ela perguntou o que mais podia ser feito para chamar a atenção do leitor. E um aluno dá uma sugestão que é uma curiosidade. Nós sabemos que hoje em dia para se vender algo, né, para se fazer algo, eu preciso chamar a atenção. E nós vemos durante a apresentação do vídeo, quando eles criam determinados títulos, eles pintaram, fizeram em letras altas, né, colorido, para chamar a atenção mesmo. A elaboração de um novo título trouxe para todos um desafio, por se tratar de um segundo ano. Então vamos pensar as duplas que foi feita pela professora. Essas duplas, ela pode ter sido pensado no agrupamento produtivo, né? Aquele aluno que pode colaborar com o outro naquele momento. Eu tenho que pensar nisso também. Ela fez em duplas, eu poderia fazer talvez em um agrupamento maior, por que não? Né? Vocês conhecem os alunos de vocês e vocês sabem como eles são e qual a condição do sistema de escrita, a hipótese que eles se encontram, tá? Porque eu tenho que oferecer uma atividade que tenha desafio e que seja possível dele realizar sozinho ou talvez em agrupamentos, tá?
colocamos aqui uma observação, lembrando que a seleção da notícia pode ser intencional, tema relevante por uma necessidade local, tá? Então, quando eu pegar um jornal, pegar algo ali, eu posso verificar para aquela semana, para aquele mês, existe uma comemoração, um evento, tem um assunto que eu preciso tratar em particularidade com a minha turma, pode ter essa intenção também. Foi perguntado anteriormente para vocês quem participou da atividade. Observando no vídeo, nós verificamos que todos participaram, né? Então foi pensado nisso também, o que era possível para todos. Nós temos que tirar aí uma ideia da cabeça que quando eu trabalho uma questão de oralidade, aqueles alunos que ainda são silábicos não podem participar. Isso é uma ideia errada da nossa parte, tá? Porque na oralidade ele pode participar sim. Gente, esse vídeo, ele é um de muitos que tem lá na internet, tá? Eu peguei esse do segundo ano. Quando vocês forem acessar, que nós vamos mandar para vocês as referências, vocês vão observar lá na internet que tem também do primeiro ano. O primeiro ano é feita uma roda de notícia. A proposta lá é a leitura feita pela professora, mas eles estão manuseando. Quer dizer, eles já estão tendo contato, né, com um instrumento diferenciado. Ela faz uma roda de conversa, ela pergunta sobre o título, ela se apoia nas imagens para verificar com os alunos se eles têm conhecimento do que vai tratar, do que poderia ser o título. Lembra que eu falei? Levantamento de hipóteses, checagem? Com o primeiro aninho é mais oralidade, nem tanto escrita, mas eu já estabeleço relação uma coisa com a outra, tá? Depois ela dá abertura também para eles falarem bastante. E no final ela proporciona um momento de apreciação e avaliação da atividade. O que vocês aprenderam nesse dia de hoje? Isso é importante, tá? Nós fazermos isso com os alunos em qualquer situação proposta. Se eu finalizar uma atividade dessa forma, ele vai dar mais valor. Falando de outro vídeo também que vai como sugestão, é a aula de jornal do terceiro ano, que são sessões de reportagens e comentário. Então aqui eles vão selecionar informações que julgarem interessante para a socialização com os colegas, tá? Então cada um tem um gosto, não é verdade? Mas eu vou proporcionar porque cada um vai escolher um tema, uma reportagem aí diferente. E eles vão coletar informações nesse vídeo, né? E compor um caderno de jornal, mostrando a sessão, folheando juntos, né? O Brasil, o mundo, o cotidiano, tecnologia, suporte. Quer dizer, eu retomei aquela situação proposta lá no primeiro aninho, que foi apenas desenvolvimento da oralidade e observação. No segundo ano eu já tive uma produção, que foi o título, mas também tive a curiosidade que tudo aquilo precisava ser vendido, né? Poderia ser instigado a uma leitura. E no terceiro ano eu já coloco um desafio um pouco maior, né? Eu exploro mais os cadernos do jornal e peço justificativas para eles, como isso funciona, como poderia estar, de que forma, né? O que nós temos que levar em consideração é que, independente do instrumento que for utilizado, eu tenho que ter uma sequência, eu tenho que ter um plano, um planejamento dessa aula, o passo a passo. Eu não posso simplesmente chegar, colocar uma atividade e deixá-la solta, né? Apenas como uma atividade mecânica. Eu preciso parar num determinado momento. E outra, nós mostramos aqui para vocês uma coisa que teve sequência, deu continuidade, né? Só que a gente olhou de forma individual, quando a professora pergunta e aí vai tratar com aquela dupla. E dentro da sala de aula, vocês vão conseguir observar alunos que têm mais dificuldade, que está mais devagar. Quer dizer, eu vou precisar passar por esses alunos para poder perceber se eles estão conseguindo realizar a atividade ou não. Se não estiverem conseguindo realizar a atividade, uma proposta é remanejar alguns alunos para apoiar outros, tá? Apoiar não é fazer por ele. Este é um cuidado muito importante.
Quando eu falo em agrupamento, eu tenho que produzir a dupla ou agrupamento de um aluno que colabore com o outro. Eu não posso colocar um aluno que sabe muito com aquele aluno que tem muita dificuldade, porque senão um faz pelo outro. Não é verdade? Tá bom? Gente, essa então foi a primeira parte da nossa TPC. E agora nós vamos dar continuidade a sugestões de atividades, explorar um pouquinho mais sobre a leitura e também a continuidade, que é a produção. Pessoal, eu vou apresentar para vocês agora algumas sugestões de atividades, tá? Sempre pensando em auxiliar o trabalho de vocês, trazendo algumas ideias para que a gente consiga desenvolver as habilidades de leitura, escrita e produção de texto nas aulas de vocês, ok? Então, dentro dessas sugestões, eu vou trazer 4 livros, que são sugestões literárias. Vou falar um pouquinho de como é composto cada um desses 4 livros, trazer algumas atividades que vocês podem estar trabalhando em aula, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, em outros componentes também. Depois dessas 4 sugestões literárias, eu vou apresentar para vocês um jogo online, que é possível fazer também um trabalho com produção de texto. Alguns de vocês já devem conhecer, que é o Scratch, tá? Tem o Scratch e o Scratch Junior. A gente até chegou a apresentar algumas vezes em algumas formações aqui na diretoria de ensino ano passado, nas formações do Inova Educação. Bom, e por último, um plano de aula, também voltado para o trabalho com a produção de texto. Joia? Então vamos lá. O primeiro livro que eu trouxe para vocês chama Que Delícia de Bolo, tá? Da Elza Calisto e Silvia Calisto. Esse livro ele vai falar bastante sobre a receita, né, do bolo, os ingredientes que compõem esse bolo. E dentro dele não só tem a receita, como alguns gêneros textuais também. Então ele vai trazer trava-língua, texto informativo, vai falar sobre reciclagem, mostra alguns processos em que os produtos passam até chegar na nossa casa, traz informações sobre os animais e alguns produtos que esses animais oferecem, como o leite, os ovos. Também dá a ideia de produção de jogos com material reciclado, tá bom? Da origem e da história dos produtos que são utilizados para fazer esse bolo, fala dos produtos derivados, da culinária brasileira, de acordo com cada região. E depois que ele mostra de onde que vem cada ingrediente, por último vem a receita, tá? Com a quantidade de cada ingrediente que vai ser usada e o modo de fazer, tá? Então vem a receita do bolo, da cobertura. É um livro que dá para trabalhar muita coisa, ele traz bastante ideias, tá bom? E diante desse livro aí, algumas sugestões que vocês podem estar desenvolvendo, realizando essa leitura. E a leitura desse livro, gente, é uma leitura que vocês podem estar utilizando aí durante uma semana, pelo menos, para trabalho, tá? Então, vocês podem conseguir trabalhar lista de palavras, quadrinhos, porque dentro do livro, quando ele mostra os processos que os produtos passam até chegar na nossa casa, é apresentado em quadrinhos, tá? Como eu falei, dá para trabalhar produtos derivados, montar adivinhas, né, com as características dos animais ou dos ingredientes para as crianças tentarem adivinhar. Tem os jogos com regras e texto instrucional. Trabalhar as características dos diferentes tipos de gênero que tem dentro desse livro. Escrever uma receita que a família já usa. Falar sobre as profissões, interdisciplinaridade, porque dá para trabalhar muita coisa dentro desse livro. Língua portuguesa, matemática, história, ciências, geografia, né? Também pesquisas. Dentro dessas pesquisas, o que vocês podem estar propondo para os alunos? Curiosidades. Falar da culinária brasileira de acordo com cada região do Brasil. Já aproveita e já trabalha as regiões também, dependendo do ano que vocês estão aí. Alguns podem trabalhar mais a fundo, outros apresentam, né, onde fica cada região. As etapas da fabricação de um produto até chegar à nossa casa e também realizar experiências com as misturas desses produtos aí, o que a gente tem, né? Tem muita escola aí que a gente sabe, muito professor que a gente sabe que já realiza algumas atividades assim, que depois no final coloca os alunos para montarem, né, a receita. Tem todo aquele movimento legal dentro da escola, eles adoram.
né? Vocês podem combinar aí uma finalização do livro dessa forma, ok? Então esse é o primeiro livro que eu trouxe para vocês, Que Delícia de Bolo. É um livro bem interessante, não precisa ser feita a leitura em um dia só, tá? Faz a leitura aos poucos e vai trabalhando com ele no decorrer da semana, tá bom? Eu trouxe para vocês uma atividade que eu montei no WordWall. A gente sempre está falando, né, que lá a gente tem muita opção de jogos, dá para as crianças montarem esses jogos também, para vocês desenvolverem nas aulas. Então aqui eu só tirei lá algumas ideias que eles colocam de jogos que podem ser desenvolvidos aí com o tema que você quiser. Então olha só, eu acessei lá o WordWall e montei esse jogo só para servir de exemplo para vocês aí o que dá para a gente fazer lá. Tá, então eu peguei mais ou menos os ingredientes que aparecem lá no livro, que dá para ter sido feito todo um trabalho anterior aí. Eu demorei acho que uns 10 minutinhos para montar essas fichas aqui. E aí depois o próprio jogo ele traz diversas formas, tá vendo aqui na lateral, ó, de como vocês podem estar trabalhando. Aí aqui embaixo tem exibir todos, tem outros além desses daqui. Tá, então esse aqui encontra combinação. Vai aparecendo o produto aqui, eu coloquei a imagem, por escolha minha eu coloquei a imagem e o nome do produto, e aí tem que fazer a relação aqui de qual produto é aquele, ele clica e vem e corre outro produto aqui em cima, tá bom? Aí vocês podem só usar a imagem ou só usar o nome, vai de acordo aí com o que vocês acham, de acordo com o nível de dificuldade dos alunos de vocês. Outro que dá para trabalhar também é o caça-palavras, tá? Então aqui o caça-palavras ele se monta sozinho, você coloca a opção lá, e aí, conforme vai achando as palavrinhas aqui no caça-palavras, vai ticando aqui as fichinhas até completar todos os nomes que eles encontrarem. Dá para eles fazerem juntos, depois no final tem uma pontuação apresentada, tá bom? Essa aqui é uma outra forma que aparece, que é de combinação. Então, aparece as fichas aqui do lado e ele vai puxando, clique e arrasta para o lugar correto aqui dos produtos, tá bom? Dá para vocês colocarem várias coisas aqui, né? Eu coloquei alguns só de exemplo para fazer bem simplesinhos para vocês verem. Dá para eles montarem. Tem o questionário, que aparece só a imagem aqui embaixo, aqui em cima aparece o nome, também ele vai fazer relação com o que tem aqui embaixo. Clique em cima da resposta e depois já vem o restante. Aqui também é outro questionário. No início desse daqui, aparece uma tela de TV com áudio, todos têm áudio, tá? Todos têm uma musiquinha de fundo. Então aparece aqui como se fosse um programa de televisão, fazendo o chamado, e depois aparece dessa forma aqui, para eles também fazerem a relação do produto, tá bom? Esse daqui é o anagrama, vocês estão vendo que ele não aparece aqui, ó, mas como eu disse para vocês, tem o exibir todos, que você entra lá no final, ele vai aparecer, vão aparecer outras opções. Então aqui aparece a palavra toda bagunçada, tá vendo? Eles também clicam na letra e arrasta para o lugar certo, até formar o que está escrito aqui, ó. Bom, então tem de todos os produtos que eu coloquei lá. E também varia de acordo com o que vocês colocarem. E aí depois que você coloca tudo no lugar, ele aparece todo coloridinho aqui, canta a musiquinha de festa lá, a criança faz pontuação. Então tá vendo que eles conseguem, é possível que vocês coloquem eles para fazer, eles troquem com os colegas, dá para compartilhar esses jogos aqui através de link, não é difícil de montar, é rapidinho. Tá bom? E é uma atividade aí que pode servir de fixação depois do trabalho que vocês realizaram para a finalização de um livro aí que vocês fizeram a leitura, tá joia? Aqui também tem as pares correspondentes, que é o jogo da memória, tá? Então, quanto mais produtos vocês colocarem lá, mais fichas vai aparecer aqui. E aí vai clicando nas fichas e aí vai aparecendo os pares aqui. Conforme você clica nos pares, eles vão... Tá vendo? Ó, você clica nos pares, aparece que é igual, e aí as fichas vão diminuindo aqui até finalizarem todas. A próxima indicação é esse livro Sinfonia dos Animais, tá? Dentro desse livro aí conta a história, um pouquinho das características de cada um dos animais, e aí cada animal transporta um instrumento musical que todos juntos formam
a orquestra, e essa orquestra, ela é levada pelo maestro Ratinho, tá bom? Que eu já tenho o Ratinho aí no cantinho que vocês estão vendo, e ele está em todas as páginas do livro. Esse livro é interessante porque ele traz alguns segredinhos que o autor até está apresentado lá no livro. Ele fala que quando ele era criança, ele gostava muito de códigos, de segredos, então tem alguns códigos e segredos no decorrer desse livro também, tá? Um dos diferenciais dele, gente, é que lá no início do livro tem esse QR Code aí, que se vocês quiserem, vocês podem até tentar acessar ele para vocês ouvirem também, tá? Então você acessa esse QR Code, vai aparecer o link, você entra no link, tem um aplicativo, e aí você baixa esse aplicativo no seu celular e ele vai reproduzir o som dos instrumentos musicais de acordo com cada animalzinho que é apresentado lá no livro, tá bom? Então é bem legal essa atividade aí também, porque conforme você vai fazendo a leitura, você pode reproduzir o som que o autor atribuiu a cada um dos bichinhos. Então, olha só, nós temos o Maestro Ratinho, tá? E o livro, ele é contado através de poema, tá bom? Também dá para trabalhar gênero textual dessa forma com eles. Então, lá dentro de cada página, os animais são apresentados através de poema, e o livro também traz algumas mensagens, tá? Algumas mensagens aí de vida, de inspiração, que dá pra gente trabalhar com as crianças também. Então tem o do ratinho aqui, que ele fala: sou o ratinho, maestro a seu dispor, desta grande aventura o condutor. Meus amigos vêm junto, que alegria, com a gente fazendo uma folia. Eles vivem na terra e pelo ar, ou ligeiro a nadar no azul do mar, cada um ensinando uma lição para ficar dentro do seu coração. Nós bolamos um plano especial para você desvendar até o final. Basta ver e escutar para achar na estrada a surpresa que esconde esta jornada. Busque as pistas ocultas no trajeto, e então veja só um jogo secreto. E aí, quando você faz a leitura, eu vou colocar o som para vocês ouvirem um pouquinho aqui, de como que dá para fazer a leitura em sala de aula, colocando o som no final. Esse som que eu vou colocar para vocês foi remetido ao Ratinho, tá bom? Então, esse é um pedacinho do som que dá para vocês usarem na orquestra do Ratinho, tá? Que ele é o maestro. Aí tem vários outros, tá, gente? Acho que, se eu não me engano, são 21 ou 22 melodias atribuídas aos animais que aparecem no livro. Agora, essa página aqui e a próxima, dentro do livro, elas estão uma do lado da outra, tá? Então, eu vou mostrar, eu optei por colocar uma em cada slide para ficar melhor visualização para vocês. Como eu havia falado para vocês no início, o autor ele colocou alguns códigos escondidos dentro de cada uma das páginas do livro. A gente fazendo a junção, até enquanto eu estou falando, vocês podem ir procurando aí. Então, são letras que, quando a gente faz a junção dessas letras, elas remetem a um instrumento musical. Então, ele foi escondendo algumas letrinhas aí. Como eu falei para vocês, tem essa página e a próxima que estão juntas no livro, uma do lado da outra. Então, uma quantidade de letras está aqui e uma quantidade de letras está na próxima, tá bom? Então, não sei se vocês já conseguiram encontrar algumas aí, mas eu vou ajudá-los, né? Para que aí vocês podem ir marcando aí para conseguir verificar qual a palavra que se forma, tá? Então, aqui no tronco, ó, tá vendo? Aqui nesse tronco a gente tem a letra T, aqui no cantinho. Aqui desse lado, aqui na folha, a gente tem a letra U. O que mais está visível é aqui no pássaro, que tem a letra L, tá bom? Agora vamos lá para a próxima página. Nesta página aqui também temos algumas letras, tá bom? Se alguém já for achando aí, já quiser ir marcando, tá? Então, nós temos aqui, ó, a letra A aqui no cantinho, tá?
Outra letra A, bem aqui no cantinho do ratinho aqui do ninho, ó. Acharam a outra que tá faltando? Temos a letra F aqui também, tá? Então, fazendo a junção dessas letras aí, vocês conseguiram perceber que palavra que já se forma? Que é a flauta, tá? Então, no decorrer do livro, tem essas letras que estão escondidas aí, que são os códigos, para os alunos encontrarem e formarem o nome de cada um dos instrumentos. Como eu mencionei para vocês, ele traz também algumas mensagens, tá? Então, mesmo quando tudo parece uma bagunça, há beleza em todo lugar. E em todas as páginas sempre terá um maestro ratinho aparecendo aqui no canto. E também tem o som que remete a cada um deles, lá que eu já mostrei para vocês anteriormente. É um livro também que dá para se trabalhar por vários dias realizando a leitura, tá bom? Então, o que a gente pode trabalhar além da leitura, além dos códigos, além dos sons, né, dos instrumentos? Montar uma lista desses instrumentos que aparecem utilizados pelos animais. Fazer uma lista dos nomes dos animais amigos do ratinho. Lista dos pássaros da floresta. Gente, se você está trabalhando com o segundo ano, essas listas, todas essas listas que vocês montarem, dá para trabalhar com material manipulativo, tá? Usa o alfabeto móvel, usa em fichas para ficar de melhor visualização para eles, para ficar algo mais concreto, faz a listinha, pede para eles fazerem a leitura. Então é um trabalho demorado, não é só colocar a lista lá, copiar no caderno, tem todo um processo aí envolvendo a formulação dessa lista, tá? Dá para trabalhar bastante coisa. Também temos gêneros textual, como vocês viram lá, tem os poemas, palavras que rimam, refletir sobre as mensagens que o livro traz, como eu mostrei para vocês, tem a plaquinha, em todas as páginas também tem uma mensagem. Vocês podem confeccionar alguns instrumentos com materiais recicláveis, criando um manual com instruções de montagem, materiais utilizados e como usar. Quando eu fui fazer a pesquisa desse livro, lá no YouTube tem alguns vídeos de professoras que realizaram a leitura em sala de aula, e tem até um deles que ela dá ideias de alguns instrumentos que vocês podem montar, tá? Ela tem lá no vídeo dela alguns instrumentos com materiais recicláveis lá, como que ela fez, ela mostra direitinho passo a passo lá da montagem. Então é só vocês colocarem lá, tá bom? No YouTube, sobre esse livro aqui que vocês acham bastante coisa, vocês conseguem achar bastante coisa lá. A localização de informações explícitas e implícitas e a ficha técnica de cada um dos animais. E tem animal ali, né? Tem bastante, como vocês podem ver na imagem aqui. Então, dá para trabalhar também a ficha técnica de cada um. O próximo livro são os Drufts da Eva Fornari, tá? Eu particularmente adoro os livros dela, eu acho que são muito bons, o jeito que ela faz, são totalmente diferenciados. Também tem os vídeos dela falando um pouco sobre esse livro, como que foi a composição dele, que na maioria dos livros dela ela mesma faz as ilustrações, tá? Nesse livro aqui, ela criou os personagens, cada um desses personagens aqui, ó, ela fez no dedo dela, tirou a foto e usou como ilustração do livro, tá vendo? Então, isso aqui ela caracterizou os próprios dedos da mão e depois utilizou eles como personagens do livro, tá? Então, eles são muito parecidos com seres humanos, porém menores, né? Eles também vão à escola, fazem as suas tarefas, seguindo as excêntricas atividades propostas pela professora Ruby, como, por exemplo, fazer desenhos invisíveis com caneta sem tinta. Uma das propostas da professora que sustenta o desenvolvimento da trama é esta: cada Druff deve apresentar sua família, escrevendo uma ou duas coisas interessantes ou desinteressantes sobre elas. Então, a composição do livro ao todo são 15 redações que a professora pediu para os alunos fazerem. Dessas 15 redações, cada um falou da sua família e cada família é diferente uma da outra, com as suas particularidades, com as suas características, com as suas diferenças. E é bem legal, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da composição. Então, tá vendo que eles são escritos com letra de criança mesmo, para representar bem as produções, tá? Tem a letrinha deles aqui. Essa que eu trouxe para vocês da família Ui, são duas irmãs, elas são gêmeas, é a Fizi e a Fifi, tá?
e elas têm um tio que elas consideram que trabalha em um lugar perigoso, por isso que os dedinhos estão todos machucados aqui assim, ó, tá vendo? E desse lado ela preferiu fazer o desenho deles. Então tem toda a descrição, uma irmã fala de uma forma, outra irmã fala de outra, que ele trabalha em uma fábrica, que acha que o trabalho é perigoso, porque já sofreu um acidente, tá bom? Então tem 15 redações que eles apresentam a família deles, então são 15 famílias diferentes. Quando eu já trabalhei esse livro anteriormente, outras vezes, e quando eu fui fazer o trabalho, eu mostrei para os meus filhos e eu tive que fazer esses dedinhos aqui com eles. Gente, é muito bom. Vocês podem estar fazendo com as crianças também, fazer a caracterização dos dedinhos deles, eles mesmos montarem a redação deles de acordo com a família, ou se não for a família, utilizar outro tema, tá? Mas é bem interessante, porque eu tive que ficar fazendo bichinho no dedinho do meu filho mais novo, principalmente por um bom tempo. Então é um trabalho interessante, chama atenção, eles gostam. Bom, então além da leitura, tá? Como são várias redações, em cada redação vocês podem montar um questionamento como esse aqui que eu estou trazendo de exemplo para vocês, e também trabalhar uma por dia. Então dá para fazer um trabalho aí também a longo prazo. De acordo com essa família aqui, o que vocês podem colocar? Quem faz parte da família Ui? Por que o pai da Fizi tem uma cicatriz? Fizi e Fifi são gêmeas idênticas por fora, mas diferentes por dentro. Escreva uma diferença entre as duas, que elas colocam a diferença aqui. Por que a fábrica do pai da Fizi é perigosa? Fizi quer ser médica ou veterinária quando crescer. E você? O que você gostaria de ser quando for adulto, quando for adulto, né? A profissão que quer seguir. Então, em cada uma das famílias dá para vocês realizarem algumas atividades. Aqui também tem o ditado das profissões, né, que eles vão observando as imagens aqui e vão montando. Também dá para utilizar o alfabeto móvel, também dá para utilizar algumas fichas, tá? Gente, seria legal se vocês conseguissem reproduzir esses livros na televisão para estar passando para eles conseguirem acompanhar. Bom, também tem essa atividade aqui, ó. Você conheceu algumas famílias, os Drufs, agora você irá criar os seus personagens. Então tem a mãozinha lá, desenhos na mão abaixo, escreva seus nomes e o que gostam de fazer. Ou então eles reproduzirem na mãozinha deles mesmo, não só fazer o desenho aqui, ok? Então dá para trabalhar um monte de coisa, vai da criatividade de vocês também. E por último, tem esse livro, Sabe de Quem Era Aquele Rabinho, da Elsa César. Ele fala de um elefante que ele fez um convite, convidou todos os amigos dele para uma festa, só que na hora que eles vão tirar foto, do nada aparece um rabinho misterioso e que eles tentam descobrir de quem que era aquele rabinho através da foto. Bom, esses questionamentos aqui que eu trouxe para vocês, eles podem ser feitos não diante desse livro só, mas de todas as outras leituras que vocês realizarem. Então, o que chamou especialmente a atenção nesse livro? Você gostaria que algo tivesse acontecido de forma diferente? Houve alguma circunstância de que você não gostou? É interessante eles colocarem também, né, os pontos de atenção, não somente pontos positivos de uma leitura. É legal eles colocarem também se não gostarem e o porquê não gostaram. Você pulou alguma parte? Qual? Aqui precisa da sinceridade deles. Ficou desinteressante, por isso que eles pularam essa parte? Houve algo que você achou maravilhoso? Encontrou alguma parte que você nunca havia visto em um livro? A primeira vez que você viu esse livro antes de ler, como pensava que ele seria? Essa daqui é interessante, né, gente? Porque quando a gente vai trabalhar o livro, a gente propõe que vocês façam todo aquele processo de apresentar a capa ou somente o título, fazer o levantamento de questões com eles, do que eles acham que o livro vai tratar, qual é o assunto que eles esperam que tenha dentro do livro, de acordo com o título ou com a capa. Depois que fizer a leitura, fazer a comparação do que eles previam, se realmente foi aquilo, né? Depois de ler, foi o que você esperava? Você já leu livros como este? O que você diria a seus amigos sobre este livro? Faz uma roda de conversa e desenvolve esses questionamentos com eles. Vocês vão ver que vão sair assuntos bem interessantes. Vai sair uma conversa bem legal. E por último, para trabalhar com esse livro, qual poderia ser o final da história? O que o elefante fará com o rato?
tá? Dá para trabalhar convite também, dá para trabalhar essa questão do final da história, porque o livro não traz o final da história. E como a história não tem final, pode-se propor que cada grupo de crianças imagine e registre através de desenho o que o que acha que poderia ter acontecido ao ratinho após ter sido descoberto. Após cada grupo expõe as suas ideias e desenhos e a dramatização para toda a classe. Tá? Então é criado na classe um clima de suspense para possibilitar a elaboração de hipóteses, a análise e a discussão, e após a exploração da história, o professor lhe propõe que os alunos em grupos criem esse final e cada grupo ali dramatiza ou apresenta para a sala de outra forma o final que eles construíram para o livro. Okay? Então dá para trabalhar uma produção de texto bem legal aí. Pode ser em dupla, em grupo, aí fica a critério do professor também, tá? Pessoal, então após as 4 sugestões literárias aí que eu apresentei para vocês, eu venho trazer o Scratch, tá? Como eu disse no início, tem ele, o Scratch Junior, que ele é um jogo que você pode criar animações, dá para você criar histórias interativas, colocando as programações que você quer ali que ele realize, tá bom? Como eu disse, a gente já apresentou o trabalho com o Scratch em outras vezes. Quem não conhece, dá para trabalhar muita coisa, tá? Então vocês podem ver que na lateral aqui a gente tem todas as programações do que a gente quer, das movimentações do personagem que a gente escolher. A gente tem a opção de escolher esse personagem ou outros. Tá? Então a gente vai colocando a comanda aqui do que a gente espera de movimentos que ele possa desenvolver. Dá para vocês trabalharem com perguntas e respostas de acordo com o componente que você está desenvolvendo naquela aula. E a resposta, de acordo com a resposta da atividade que você propôs, será o resultado do movimento que ele vai fazer aqui. Dá para montar o ambiente, dá para montar o cenário, dá para fazer vários aqui do lado, tá vendo? Dá para fazer vários quadrinhos. Depois que eles colocarem os comandos, dá para montar aí uma produção de texto, fazer uma história em quadrinhos. Que eles escolhendo personagem, eles pensando em qual personagem, por que aquele personagem. Então tem todo um trabalho aí também. O Scratch Junior ele é mais simples, tá bom? Tá vendo aqui, ó, os comandos são mais simples, são imagens, então não precisa da leitura e escrita, eles conseguem desenvolver. E a criança que não lê e não escreve, ela pode fazer a história oralmente. Ou trabalhar com os colegas que um serve de escriba, o outro fala a história oralmente e juntos eles vão criando aí a historinha deles, ok? Também é só baixar, acessar e baixar ele aí no computador. Pessoal, agora o plano de aula que eu trouxe para vocês como sugestão, ele tem 3 partes, tá? Então ele é dividido em 3 momentos aí. O primeiro é motivar os alunos para a produção escrita por meio de fichas objetivos retiradas de uma caixa. Na segunda parte, o desenvolvimento é a apresentação das propostas de escrita envolvendo contos conhecidos para atualização. E por fim, na terceira parte, seria a revisão da escrita. Então, nós vamos ver direitinho como que vai ocorrer. Os materiais que vocês vão precisar é de uma caixa de papelão, tá? Forrada com papel, pode ser vermelho ou não, para simular uma máquina de resgatar histórias. Tá? Então, dentro dessa caixa, vocês colocaram fichas que eu vou mostrar para vocês mais adiante como poderá ser essas fichas, tá? Dentro da sala também, o ideal é que vocês consigam montar um ambiente na sala utilizando alguns objetos relacionados às histórias. Então, dependendo do que você for da história que você quer focar, alguns itens que podem ser espalhados pela sala, que é gorro, maçã de plástico, varinha mágica, bola de cristal, botas, chaves, baú, um boneco de brinquedo, um robô, imagem de um castelo, um espantalho, uma lupa. Aí é uma infinidade de objetos que vocês podem estar utilizando aí para montar um ambiente dentro da sala, que será como se fosse para criar um suspense ali de quem que vai aparecer na história, sobre o que vai ser trabalhado, sobre o que vai ser falado, tá?
Então, na primeira parte seria quem vem hoje. Vocês vão colocar para ele lá, que a nossa oficina de hoje receberá visitantes especiais. Quem será que está chegando? Então, de acordo com os objetos que vocês colocaram dentro da sala, eles vão tentar adivinhar quem será que vai fazer uma visita para eles nesse dia. Qual personagem de qual conto de fadas? Tem algumas orientações que eu deixei para vocês aqui. Solicitar que a turma circule pela sala para observar os objetos espalhados nos espaços. E enquanto eles observam as pistas, pedir para que os alunos digam as hipóteses acerca dos possíveis visitantes que eles estão chegando. E sempre questionar quem será que vem, né, de acordo com o que eles estão verificando ali. Mostrar a caixa de papelão forrada, estimular a imaginação, aguçar a curiosidade deles, informar a turma que esses visitantes estão presos nessa máquina do tempo, né, e que para conseguir libertá-los, todos da turma eles deverão se preparar para a próxima etapa da oficina. Pedir para que, após eles circularem pela sala, que eles sentem em duplas ou trios para o desenvolvimento da produção de textos, tá? Lembrando sempre nos agrupamentos produtivos, tá bom, gente? Na segunda parte, né, a máquina de resgatar história. Então, nossos visitantes estão presos numa máquina, vamos resgatá-los e trazê-los para o nosso tempo usando a escrita. Então, é só aceitar o desafio da ficha. Então, eles vão lá na caixa, retiram as fichas, tá? E através de uma produção de texto, eles vão tentar resgatar esses personagens que estão presos nessa máquina. Na terceira parte, no final, depois que eles produzirem o texto deles, que eu vou mostrar a fichinha no próximo slide de exemplo para vocês, de sugestão. Depois que eles montaram os textos, é hora de fazer a revisão. Tá? O que vocês precisam observar no texto escrito em trios, ou o trio acha que deu conta dos objetivos apresentados na ficha, acharam que as estratégias usadas para atingir o objetivo da ficha foram criativas, na escrita da nova história, sentiram o maior desafio, em quais momentos? O texto produzido apresenta os elementos sugeridos na ficha de comando de escrita, conseguiram produzir um texto resolvendo todos os desafios? O que vocês mais gostaram e o que precisam melhorar no texto? Então, aí são alguns questionamentos que vocês podem levantar com eles na hora da revisão dos textos, ok? Aqui são as fichas, gente, que vocês podem estar colocando dentro das caixas, tá? Depois de todo aquele movimento lá, de preparar o ambiente, fazer aquele suspense de quem será que vem, deixar claro que a atividade é referente aos personagens de contos de fadas, já ter trabalhado esse tipo de gênero anteriormente, para eles já terem esse conhecimento, para eles saberem identificar o que cada um dos objetos refere-se a qual dos personagens de qual conto, tá? Porque se eles não tiverem esse conhecimento prévio, a atividade não vai funcionar, ok? Então tem aqui algumas fichas, são 6 exemplos de fichas, tá? Vou fazer a leitura de 2 aqui para vocês, que por exemplo, se eles puxaram a ficha número 1, recontem a história da Branca de Neve, encontrando estratégias para levá-la de volta ao local onde morava, antes de ir para a floresta levada pelo caçador. Apresentem no texto uma caixa mágica que tem dentro dela objetos misteriosos. Agora, se eles selecionassem a ficha 3, por exemplo, recontem a história de João e o Pé de Feijão, mostrando como ele se tornou sócio do gigante e juntos compraram uma grande fazenda de plantação e exportação de feijões para outros países. Estão vendo que leva a história de uma outra forma? Eles vão ter que pensar e usar bastante a criatividade para conseguir desenvolver esse texto. Tá bom? Vou ler só mais as 6 aqui com vocês. Criem uma história apresentando como personagem principal um garoto que, brincando num parque conhecido de sua cidade, encontra o Curupira. Acrescentem ao texto uma caixa com objetos mágicos que ganham vida e se espalham pelo parque. Estão vendo que dá pra gente colocar vários tipos de personagens e de histórias aí também. Bom, tem dos 3 porquinhos, aí vira uma brincadeira bem legal aí, e ao mesmo tempo eles desenvolvem a habilidade da escrita, da produção de texto aí com um trabalho em grupos. Tá? Esse plano de aula foi tirado lá do site da Nova Escola, que a gente também sempre fala para vocês aqui, ok? E lá tem bastante sugestões de plano, vou deixar o link para vocês, nas referências também tem. E aí, se alguém tiver interesse,
de ver mais na íntegra como que é. Lá tem todo o passo a passo, mostra direitinho o que prever, né, das dificuldades, o que eles podem desenvolver depois. Tem algumas outras ideias de atividades além dessas que eu coloquei aqui para vocês, ok? Pessoal, para finalizar, eu vou fazer a leitura para vocês desse trechinho aqui, ok? Então, por que as crianças devem aprender a escrever com a letra de forma para depois passar para a cursiva? Essa escolha está relacionada ao processo de construção das hipóteses da escrita. Durante a alfabetização inicial, os pequenos trabalham pensando quais e quantas letras são necessárias para escrever as palavras. As letras de forma maiúscula são as ideais para essa tarefa, já que são caracteres isolados e com traçados simples, diferentemente das cursivas, emendadas umas às outras. O aprendizado das chamadas letras de mão deve ser trabalhado com crianças alfabéticas, que já têm a lógica do sistema de escrita organizada. Antes de estarem alfabetizadas, elas entram em contato naturalmente com as letras cursivas e as de forma minúscula, e até podem ser apresentadas a elas, desde que tal contato fique restrito à leitura. Tá? A gente já tem visto que essa prática está sendo realizada em algumas escolas, então é importante que eles utilizem a letra de forma na alfabetização, durante esse processo de alfabetização, e quando eles estiverem prontos para começarem a trabalhar com a letra cursiva, é importante também que vocês considerem ensinar o traçado dessa letra, tá? Então não é só a gente jogar ali e passar porque eles querem, que a gente sabe que eles pedem também, mas apresentem já mostrando o traçado correto, ok? Então eu me despeço por aqui, espero ter auxiliado o trabalho de vocês com essas sugestões, de ter apresentado esse material, ok? Qualquer dúvida, entre em contato aí, falem com a coordenação de vocês, eles entram em contato com a gente. E o nosso foco aqui é sempre estar realizando essa parceria com vocês, trazendo algumas ideias para que vocês possam levar em sala de aula para facilitar um pouco aí do trabalho que vocês desenvolvem, ok? Agradeço a todos por nos acompanhar e bom trabalho, até a próxima. Tchau, tchau.